Você tem dor no estômago, azia, refluxo, queimação, má digestão, já tentou de tudo e não consegue parar de ter esses sintomas? E até acaba tomando algum prazol da vida, o meprazol, lansoprazol, esomeprazol, enfim, alguns dessas classes de medicamentos inibidores da bomba de próton que vão causar inúmeras repercussões negativas para o nosso organismo. Então fica comigo que hoje você vai aprender como parar de ter todos esses sintomas e ganhar saúde e estética também. Você vai entender como a parte digestiva tem relação com todos os aspectos relacionados à beleza e estética. Bom, peço que você se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, ativa o sininho para as notificações para você receber todas elas e compartilhe esse vídeo para que meu alcance vá aumentando e atinja cada vez mais pessoas. Ainda tem muita gente sofrendo com esses sintomas e não sabe como resolver de outra forma que não seja tomando essas medicações que trazem inúmeras consequências muito ruins para o organismo, eu vou te explicar aqui. Bom, meu nome é Thaís Bornia e meu objetivo é te ajudar a ter saúde em todos os sentidos, de forma mais natural possível. Em relação à dor no estômago, todos esses sintomas, dor no estômago, azia, refluxo, queimação, má digestão, existem duas diferenciações que são importantes de serem feitas. Os sintomas que normalmente acontecem antes de você ingerir alguma coisa e esses sintomas que pioram após você ingerir, se alimentar, desde pequenas refeições até grandes refeições. Quando essa dor no estômago, azia, queimação, todos esses sintomas acontecem e melhoram quando você come alguma coisa, isso normalmente tem um indicativo que pode estar acontecendo um aumento da produção de ácido clorídrico. O que normalmente as pessoas acham que isso acontece em todos os casos, e é a minoria dos casos que acontece isso. Quando o sintoma, dor no estômago, queimação, má digestão, acontece depois que você come, isso provavelmente é um indicativo que está acontecendo uma diminuição da produção de ácido clorídrico no organismo. E isso é esperado, é fisiológico que aconteça com a idade, né? São muitos processos fisiológicos que vão declinando com a idade. E após 35, 40 anos, esse ácido clorídrico, a produção tende a reduzir e comprometer muito a nossa digestão, que precisa estar no pH ácido para que ocorra de forma correta a digestão, a assimilação de nutrientes e todos os processos seguintes aconteçam de forma adequada. Só que existem muitos fatores que vão atrapalhar, além da fisiologia do envelhecimento, nessa produção de ácido clorídrico. E, por incrível que pareça, esse refluxo, esses sintomas de dor, tem muito mais relação, na grande maioria das vezes, com essa digestão que não acontece por também falta de ácido clorídrico, então ela fica parada e reflui não pelo excesso do ácido clorídrico, mas sim pela falta. A pessoa fica sentindo, até voltando, né, a comida muitas vezes, sentindo aquele empachamento, a digestão lenta, não consegue digerir muitos tipos de alimentos, principalmente proteína, e com isso vai virando uma bola de neve e acaba apelando, né, para tomar essas medicações, o omeprazol, o lansoprazol, que vão ter muitas repercussões. Porque o que acontece? Essas medicações, elas alcalinizam o meio. E a gente precisa ter um pH ácido para que a digestão corra adequadamente. Ela ameniza o sintoma? Ameniza. Eu já tive muitos problemas gástricos, aí dor de estômago, todos esses durante minha vida toda, e eu sei, né, que essas medicações amenizam, mas elas trazem muito mais problemas, até pela visão da medicina chinesa, do que vocês imaginam. E eu vou ensinar vocês como ficar bem, como eu estou hoje, sem tomar nenhuma medicação e ganhando muito mais energia e todo o resto de saúde que isso daí pode gerar. Essas medicações, esses prazóis, qualquer tipo de prazol, tem os mais novos, os mais antigos, eles inibem a bomba de prótons, então vai alcalinizar o organismo, vai diminuir a absorção de muitos nutrientes, principalmente da vitamina B12, que é importantíssima para a parte cerebral, para muitos processos no corpo. E como efeito colateral, ela já tem uma das possíveis consequências, a demência, processos relacionados à memória, e a vitamina B12 própria, ela já tem essa questão
de estar relacionado, né? Os idosos tendem também a ter uma B12 mais baixa. O ideal é que a gente fique ali próximo de 1000 quando a gente idosa no exame, tá? A maioria das pessoas vai ter lá 200, 300, que é muito ruim, tá? Você não tem otimização no sistema, todos os sistemas com isso. Então, e aumenta também 300% a chance de você desenvolver um câncer de estômago. Então, muitos processos são prejudicados e normalmente a pessoa não fica totalmente bem. Ameniza o sintoma, ela vai levando aquela vida e aí muitos nutrientes não são assimilados adequadamente, a digestão também não ocorre e pode acontecer anemia, pode acontecer problemas relacionados à memória, demência, Alzheimer, câncer, enfim, são muitas repercussões, não vale a pena. Mas quando a gente não sabe, outra forma de amenizar, a gente acaba lançando mão dessas medicações, né? E é fácil de parar essas medicações? Não, é um processo, um desmame que, né, à medida que a gente vai alterando os hábitos de vida, a gente vai tirando essas medicações, né, porque tem gente que toma há anos. De repente, alguma situação específica, algum tratamento que vai ter que tomar muitos medicamentos por um curto período de tempo, pode ser necessário essas medicações? Sim, mas não é o que acontece em grande escala, que as pessoas usam como uma muleta, né, para ficar tendo todos os tipos de hábitos ruins e tomando às vezes por anos, décadas. Isso vai ter um preço muito alto lá na frente. Então, o que pode ser feito para melhorar toda essa questão? Vamos para a parte da alimentação e alguns suplementos que vocês podem usar que vai ajudar muito a tirar essas medicações aí, esses prazóis. Eu gosto muito de uma enzima digestiva chamada Super Enzymes da marca NOW, N-O-W, que ela vai ter bromelina, papaina, vai ter várias enzimas para melhorar a digestão e tem o cloridrato de betaína que vai aumentar a produção de ácido clorídrico. Só com isso já você tem uma grande melhora dos sintomas, melhora a digestão e melhora uma série de coisas, de processos fisiológicos depois que dependem dessa digestão. Na visão da medicina chinesa, a digestão é o início do processo, né? O baço, pâncreas, que é considerado um órgão só, junto com o estômago, eles tiram a energia dos alimentos para transformar em sangue, que é uma energia muito importante, tanto para o sistema imunológico quanto para estabilizar as emoções. E se essa digestão não acontece direito, todo o processo depois ele não vai direito. E aí muitas consequências, ansiedade, depressão, todos os processos mentais aí já vão começar problemáticos. Então é importante querer resolver isso. A enzima digestiva você pode tomar logo depois da refeição, do almoço, logo depois do jantar, ou no meio da refeição você pode tomar uma cápsula. Tá? Até crianças podem tomar. Crianças que têm uma tendência à alergia, têm alergia à proteína do leite, têm problemas com glúten, não só as que têm alergia, mas que têm esses problemas gástricos também podem tomar enzimas digestivas, lógico, com doses adequadas, adaptadas para a criança, né, com cloridrato de betaína também é uma possibilidade, para melhorar essa digestão e não ficar aquela digestão lenta, até para que se a pessoa queira comer proteína, uma carne vermelha, ela consiga fazer a digestão e não fique, né, muito tempo conversando com aquilo. Alguns alimentos que você pode aumentar, né, incluir na sua alimentação se você não come: o mamão tem a papaina, o abacaxi tem a bromelina, a maçã é um poderoso medicamento, vai ajudar a regular a energia do fígado, que é importante para regular a energia do estômago na visão da medicina chinesa. A maçã é um poderoso medicamento, né? Se possível, ingiram uma maçã por dia, de preferência mais azedinha, fuge, mas enfim, coloque isso na sua alimentação. Água com limão. O sabor azedo, ele ajuda a regular demais a energia do fígado, que tem muita relação com o estômago também na visão da medicina chinesa. E aí tem uma questão bem importante da quantidade, como que você vai fazer essa ingestão da água com limão, que é muito polêmica. Ai, Thaís, mas eu vou acidificar, vou aumentar a produção de ácido clorídrico, muitas pessoas têm receio disso. E não, apesar de ser ácido e o sabor azedo regular a energia do fígado, que é muito importante para que a parte digestiva ocorra normalmente, ele vai alcalinizar o corpo à medida que essa digestão é feita. Qual que é a minha recomendação para você começar? É você pegar meio litro de água e colocar meio limão. Começa nessa proporção. E se você tem muitas questões gástricas, eu não aconselho que você comece a fazer essa ingestão
de manhã em jejum. E pode ser que está tão irritada ali, a mucosa gástrica, essas questões, que não vai cair bem para você. Não que vai fazer mal. Nessa proporção é muito tranquilo normalmente. Então começa meio litro de água com meio limão e você pode repetir isso 2, 3 vezes por dia, né? Porque não é legal você ficar mais do que 6 horas tomando essa água com limão, porque aí você perde os nutrientes, a vitamina C que tem no limão, e não vai aproveitar, tá bom? Então, se você vê que tá indo bem, você pode aumentar para 1 limão no máximo, para meio litro, a minha recomendação, tá? As pessoas têm uma tendência a achar, ai, quanto mais melhor, né? Eu já vi pessoas de colocar um tantinho assim de água e colocar 2 limões ali espremidos e começar a tomar aquilo em jejum. Aí vai irritar, provavelmente vai irritar e pode até piorar ou até surgir em quem não está fazendo, não tem esse hábito. Não vai melhorar só a parte digestiva, vai melhorar uma série de coisas também, porque o azedo regula a energia do fígado, que tem muita relação com a parte emocional. Então, até para irritabilidade, o limão ajuda. Ele ajuda a regular. O excesso vai ser ruim, né? O dia inteiro ingerindo coisas azedas vai ser muito ruim, e a falta também. Então, é legal colocar alguma coisa de azedo, e o limão é um dos grandes representantes, tá? Você pode inserir abacaxi, só tomar cuidado com o excesso e a falta desse sabor azedo. Inclusive, dor de cabeça frontal tem relação na visão da medicina chinesa com distúrbios gástricos. Muita gente foca na cabeça, né? Que é assim que a medicina ocidental normalmente vê, para tratar, fica tratando só a cabeça, né? Tem dor de cabeça frontal, e não entende que tem muita relação, às vezes só de tratar a parte gástrica, a dor de cabeça vai embora. E aí, nos alimentos clássicos, que eu sempre falo, né, sempre bato nessa tecla, que vai melhorar qualquer coisa e a digestão não vai ser diferente. Que é você reduzir o máximo possível, dependendo do caso é importante eliminar completamente e ver como que você fica quando você volta a ingerir, que são os alimentos com glúten e os lácteos, leite de vaca e derivados, e açúcar também. Tá? Isso normalmente gera muitos problemas e é impressionante os depoimentos que eu tenho das pessoas quando param ou diminuem bastante a ingestão desses alimentos. Elas ficam fascinadas e tenho relatos assim, como que eu não soube algo tão simples, né? Que pode ser desafiador para algumas pessoas no começo, porque mudança de hábito exige esforço da pessoa, mas é muito recompensador depois, porque você fica bem sem, né, ter que ficar dependendo de medicações que podem te trazer malefícios, e depois você passa a fica de boa sem, porque depois que passa o vício você consegue. Então qual que é a minha recomendação? Que você fique pelo menos 1 mês sem ingerir, se você conseguir, tá? Se você não conseguir, você reduz o máximo que para você for possível naquele momento. Mas se você conseguir, fica 1 mês sem comer nada desses alimentos, e depois você volta a ingerir uma vez a cada 72 horas. Porque o pouquinho todo dia vai ser infinitamente pior para o organismo do que você ingerir todos. O pouquinho todo dia vai ser muito pior do que você ingerir um pouquinho mais a cada 72 horas. Então, essa frequência que é muito ruim. E aí você observa se vale a pena, quando você come, até 3 dias depois, porque nem sempre é imediata a reação, se vale a pena. Se você tem dor de cabeça, tem dor de estômago, o que acontece quando você ingere esses alimentos? Atenção também a corantes e um monte de coisa que tem nesses alimentos industrializados, que a gente acaba comendo. Então, evitar o máximo possível industrializados, na medida do possível, lógico que a gente não consegue ficar totalmente sem, mas observe os rótulos, o que tem. Adoçante, se for usar adoçante, que seja estévia, ou xilitol, eritritol, mas atenção que todos esses que terminam com ol, eles podem causar empachamento, estufamento, apesar de serem mais saudáveis, eles podem gerar. Esquece sucralose, aspartame, ciclamato-sacarina, são veneno. Você pode usar, inclusive, como ciclamato-sacarina, aquele líquido, como veneno para formiga na sua casa, é uma ótima dica, porque vai acabar com elas e imagina se você ingerir aquilo, vai acabar com você. Então toma cuidado com corantes também, todas essas substâncias que tem nesses industrializados, que também vão prejudicar bastante. Outro ponto bem importante de você prestar atenção é o café. O café você pode ingerir, eu particularmente adoro café, mas cuidado com a quantidade e a forma com que esse café é obtido. Então qual que é a minha recomendação? No máximo 2 xícaras, não é balde, tá, de café por dia.
uma de manhã, uma tarde, dependendo se você for um metabolizador lento de cafeína, né? Você não metaboliza muito bem, você fica muito tempo com aquela cafeína rodando no seu organismo, isso pode afetar seu sono, te gerar ansiedade e um monte de complicação, inclusive agravar esses sintomas gástricos, até umas 3, 4 horas da tarde no máximo, essa segunda dose, aí, no máximo 2, tá? Não é interessante que você fique ingerindo aqueles cafés de máquina, né, que você coloca ali, porque são cápsulas geralmente de alumínio, que quando esquentando, então é pior ainda, né? A liberação alumínio é um metal tóxico muito ruim, faz muito mal, inclusive ele é neurotóxico, tem relação com Alzheimer, câncer e a parte digestiva também não vai ser legal. E as cápsulas de plástico também não vai ser muito legal, porque o plástico, né, ele vai liberar substâncias cheias de estrógenos, vai alterar a sua parte endócrina, vai alterar muita coisa. Então, o ideal é que você escolha um café de qualidade, tá? Se possível, moído até na máquina, não usar essas de cápsula, porque isso com o tempo vai te gerar muito problema. É difícil a eliminação, é importante que a gente faça processos de desintoxicação, mas não é fácil, a gente tem que evitar também, não adianta só fazer processo de desintoxicação e ficar ingerindo uma grande quantidade. Se você conseguir ter um filtro de água alcalina, também vai ajudar muito nessa parte digestiva e como o organismo como um todo, saúde em geral, porque a alcalinização do organismo está muito relacionada à prevenção, inclusive, do câncer, que tem relação com... Quando você acidifica, você abre portas para acontecer muita coisa no organismo. Quando você alcaliniza, você melhora. Então, água alcalina é um recurso muito importante, na minha opinião, para eliminar também, diminuir essa ingestão de metais tóxicos que tem na água normalmente, de flúor também, né, que também não faz bem para a nossa saúde e vai ajudar nessa parte gástrica também. As emoções, que são importantes de serem entendidas como um dos fatores importantes nessa questão do dor no estômago, refluxo, má digestão. Qual que é a relação que tem isso? São coisas na sua vida que você não está conseguindo digerir, são coisas que você não está sabendo lidar, muitas vezes tem dificuldade de expressar, de falar de forma tranquila aquilo que você não gosta, né? Aí entram crenças, se eu falar, a pessoa vai deixar de gostar de mim, uma dificuldade em colocar a sua opinião, né? Eu costumo brincar que a gente pode falar quase tudo nessa vida, depende da forma com que a gente fala. E essas questões gástricas, elas se manifestam muito quando a gente não coloca a nossa opinião, fica engolindo literalmente muita coisa. Situações, pode ser, não precisa ser grandes coisas, tá? Conflitos que a pessoa fica vivendo, não põe para fora, então vai gerar problemas gástricos mesmo. Então é importante olhar isso. Recursos que você pode, além de tudo isso que eu falei, pode procurar um profissional para fazer, que vai te ajudar muito. É a acupuntura, vai melhorar toda essa questão emocional, de dor mesmo, de ação ali imediata, né? A laser puntura, que é o uso do laser para estimular os pontos de acupuntura ao invés das agulhas. Tem a laser terapia sistêmica, que é a técnica Lib. Tem a ozonioterapia, ajuda demais também todas essas questões. Tem fitoterapia chinesa, tem óleos essenciais. E aí o peppermint pode ser uma dos óleos que podem ser utilizados, inclusive de forma tópica. Você pode diluir com óleo de coco, por exemplo, ou óleo de semente de uva, óleo de rosa mosqueta, com peppermint, com melaleuca, copaíba, por exemplo, né? Fazer um mix de uma colher de sopa, por exemplo, e colocar uma gota, 2 de cada um desses óleos e passar na região do abdômen. O peppermint também, ele tem uma ação muito analgésica quando passado topicamente, além de melhorar enjoo, dar mais energia, melhorar a parte respiratória também. Então tem muitos recursos que podem ser feitos para amenizar, e com isso você não vai melhorar só a parte gástrica, você vai melhorar absolutamente tudo no seu organismo, inclusive a parte estética, que nós também gostamos, né? Então eu peço que, se essas informações foram relevantes para você, vai te ajudar no seu processo, para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, muito importante, compartilhe essas informações para que mais pessoas tenham acesso a elas. E parem, né? Finalmente parem de ingerir
essas medicações, aí esses prazóis que realmente fazem estrago na nossa vida. Até o próximo vídeo.